começar a gravar a segunda roda de conversa da Humanidade Viva. Da primeira vez a gente conversou sobre as multidões que nos habitam, né, as nossas partes, e aí veio uma série de reflexões. Mas essa é uma iniciativa do Grupo Semente de Amanhã, isso na sua vertente da Humanidade Viva. E a gente está aqui hoje reunido para uma segunda conversa, com um tema que a gente vai desenvolver um pouquinho mais para frente. E para começar, a gente sempre começa com um verso, né, para a gente conectar aqui. Então a Agnes vai ler para a gente. Nada lhe posso dar que já não existe em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens, além daquele que há em sua própria alma. Nada lhe posso dar a não ser a oportunidade, o impulso, a chave. Eu o ajudaria a tornar visível o seu próprio mundo. E isso é tudo. De quem é? Hermann Hesse. Pensei que estava aí. Hermann Hesse. Hermann. A gente me passou a cola inteira, né? Hermann Hesse. Aquele autor daquele livro Profeta, que deve ter sido cabeceira de muitos de nós aqui. Mas assim, bem tenra, assim, que era muito, mas depois eu vi. Na minha época ele era cabeceira, Bíblia de jovens, assim. Ser bem incrível. Quando eu fui para os Estados Unidos, ainda era. Ainda era. E agora a gente vai fazer a introdução, isso? Né? Tá, eu vou fazer minha parte. Então, a gente vai trabalhar com o tema de compreender melhor a sombra, porque conversando na vez passada sobre a multidão que habita em nós, a gente viu que essa multidão é bem polarizada em sombra e luz. Então, a gente vai fazer uma conversa sobre a sombra e, posteriormente, uma sobre a luz, né? As manifestações da luz também. Então, hoje vai ser sobre a sombra. Então, vou trazer uma imagem do que seria isso a partir da ciência espiritual mesmo. Então, a ideia é de que a gente é um ser espiritual que vem para cá viver na terceira dimensão, fazer a experiência de estar na matéria e não se perder de si. Esse seria o grande caminho, né, para fazer através de muitas vidas, muitas experiências. Então, normalmente, quando a gente entra na matéria, um véu cai e a gente esquece um pouco quem é, e tem a nosso serviço a possibilidade do livre-arbítrio para poder aprender a fazer experiências, que nem uma criança, né? Que pode andar, escolher a direção que anda, e aí às vezes cai, às vezes levanta, e com isso vai aprendendo a criar um discernimento da melhor direção, aquela que possibilita um caminho com menos tropeços. É uma analogia, mas é mais ou menos isso que a gente vem para cá. A gente vem com livre-arbítrio, sem consciência, porque tem um véu, a gente esquece quem é, e vai aprendendo com os pré-acertos, né? Com as experiências que a gente vai fazendo até encontrar aquele jeito que nos traduz de uma forma harmoniosa. Agora, a gente poderia se perguntar por que é assim, né? E para que é assim, principalmente, né? Então, na ciência espiritual, o que o Steiner traz da pesquisa dele é que, assim, essa construção de ter livre-arbítrio antes de ter consciência, ela foi feita exatamente para possibilitar a gente, como humanidade, adquirir a qualidade da liberdade. E seria aquilo que caracterizaria a nossa hierarquia humana, a 10ª, né? Do amor e da liberdade. E não há liberdade sem haver possibilidade de escolha. Então, para a gente poder encontrar livremente um caminho harmonioso, a gente precisaria ter a possibilidade de dizer não ao caminho harmonioso e escolher o caminho tortuoso, porque senão não seria liberdade, seria uma guiança sem autonomia, né? E a hierarquia humana é a primeira de todas as hierarquias que está posta a ideia da liberdade, de chegar de novo à consciência através de uma escolha livre e consciente.
Então, todos nós estamos envolvidos com essa situação. E para que pudesse haver a liberdade, teve que haver a dualidade, né? E para ser construída a dualidade, conta a lenda, né? É um tema muito complexo e profundo, então vou falar como se fosse uma história. Conta a lenda que o Criador, querendo criar a hierarquia da liberdade, né, convidou os seus ajudantes, né, seres de alta potência no desenvolvimento, anjos e depois arcanjos, para se afastarem da luz, para criar a dualidade. E eles aceitaram para que a humanidade pudesse fazer essa jornada. Eles aceitaram, então teve uma primeira leva de anjos que se afastaram da luz e passaram a oferecer uma dualidade para os homens, a possibilidade de escolher não ir para a luz. Na antroposofia se chama isso de seres luciféricos. E depois teve uma segunda leva de arcanjos, né, que ficaram para trás, retardatários, se afastaram da luz, que são então os seres alimônicos. E eles influenciam o caminho humano, um puxa para a matéria, outro puxa para o mundo espiritual, sem consciência, né, sem uma opção consciente, e a gente fica no meio, fazendo o balanço disso, encontrando a nossa liberdade no Cristo que estaria no meio. Então, toda sombra nasce desse lugar, ela não é um acidente, ela não é um descuido humano, ela é um pré-acerto, uma experiência para chegar à liberdade. Eu lembro que quando a gente conversou da outra vez, né, e sobre as partes, surgiram perguntas sobre o que eu faço com essa parte, já que eu descobri uma parte sombria, já que eu não, né, o que a gente faz com isso? E a gente achou, bom, então a gente precisa tentar partilhar um pouco essa noção ampliada do que do que movimenta essas partes, né, porque aí a gente chegou no conceito da liberdade e conversou um pouco sobre isso, né, porque se a nossa condição de criar essa liberdade é um desafio grande, que é uma coisa muito nova, né, da gente ouvir isso, de entender que a liberdade não é só aquilo, o direito de fazer o que eu quero, ou de expressar o que eu quero, né, ou sentir que eu tenho permissão para fazer o que eu quero, falar o que eu quero, que é uma coisa que o senso comum conta muito, né, assim, ou a gente funciona assim, né. No máximo, a gente começa a desenvolver uma coisa, sua liberdade termina, a gente começa a minha, quer dizer, e viram clichês, assim, que estão totalmente vazios de coisa, né, de sentido, né, e acho que essa reflexão coloca um outro propósito, né, na ideia do que seja a liberdade, que me faz, inclusive, pensar que quem me tira a liberdade não é o outro, são as partes de mim. Foi isso que eu voltei a pensar, né? Então, assim, então, se eu tenho essas partes sombrias ou que estão precisando, que são o pré-acerto, são elas que dão a medida do quanto eu sou livre, né? E elas estão sob a influência desses dois grupos. Uhum. Então, ganhar a liberdade é se libertar da influência desses dois grupos que puxam para um lado e para o outro. E é sutil, né? E eu acho que o grande exercício é a gente não achar que é só o outro que me tira a liberdade, né? Acho que eu entendo que esse é o aprendizado que eu tenho feito, né? Que os caminhos da ciência espiritual me mostram que o que eu tenho que olhar é para essa minha parte que me tira, que me faz uma pessoa não livre, que não me deixa entrar em contato com essa qualidade de ser, né? Que a gente tem. E a gente começou a pensar como trazer, né? Como a gente conversa sobre isso no dia a dia, né? Nas coisas. Uma coisa que eu acho que ajuda aí para o dia a dia é, por exemplo, quando a gente mesmo ou outro, perguntar, não, eu quero, é minha liberdade, é meu direito. E a primeira pergunta que me surge é assim, de qual parte? Quem está... Qual parte de você está dizendo que é meu direito isso? Porque, inclusive, se eu não olhar para isso, eu estou escrava de uma parte que, às vezes, eu não assino embaixo. Estou apenas dominada por ela, porque no pré-acerto eu ainda não ganhei a consciência de subir na montanha de mim e olhar para aquela parte, então eu ainda obedeço. Né? E isso pode vir de três vertentes, né? Pode vir das heranças
a que a gente traz de outras vidas, do nosso sistema e da nossa educação, né, em cada vez. Às vezes a gente está só submetida a um padrão, mas a gente tomou como identidade e pensa que ser livre é fazer aquilo, mas ser livre, quem? Quem está postulando a liberdade? Enquanto eu não souber quem está postulando, gostaria de dizer que enquanto a gente não puder olhar os bastidores dos nossos pensamentos, quer dizer, o que está movendo o nosso pensamento, a gente não pensa, a gente rumina ideias. Só quando eu posso saber, esse padrão vem disso, daquilo, aí eu posso escolher, sigo ele ou não. Próprio pensar, né? Olhar de fora, tomar distância, né? se afastar um pouco e olhar para aquilo que a gente. Que pedaço de mim que é isso? Pensa, né? Mas que pensa, Sim. que sente, que é tudo muito misturado. Sombra vem de um pedaço coletivo, né? Que A não é. gente, Eu, sim, embora eu falo tem minha, outros, né? sim. Eu falo minha, mas Talvez vem da do época, nosso, a gente poderia né? dizer assim, né? Do nosso Que pedaço coletivo. da época vive em mim como sombra. Mas acho que tem coisas individuais também. Sim. Agora, quando você fala da história dos seres retardatários, foram um sacrifício que eles fizeram, eles se retiraram da luz. Isso. Então, o nosso papel é trazer, a gente se libertar, é trazer eles à luz de volta. Porque eles se sacrificaram por nós. E estão Nossa, esperando que a gente faça isso. Então, esse lado luciférico meu, eu tenho que fazer luz a ele. Essa parte nossa, arimânica, porque a nossa já agora é conjunto, nós temos que trazer luz a isso. Isso. E para trazer luz, eu tenho que primeiro saber que ela existe e desenvolver um padrão de autoobservação, né? A parte individual, então, que ela está falando que existe, porque eu estou entendendo que é bem coletivo, mas seria onde eu coloco força naquilo ainda, né? Então, aquele papel em mim que alimenta, né? E aí eu posso... E parte em mim conversa com esse. Eu diria se submete, inclusive. Se submete. E parte Porque em mim, em vez de fazer o que o Lu falou, faz o contrário. Porque sem liberdade é submissão. E aí é. Eu lembrei uma frase aqui do Steiner que eu adoro. Inclusive, você pode aplicar a qualquer hora. Mas é fantástico. Assim, o mal é o bom lugar errado. É fantástico essa né? frase. Você lembra que eu fui gestora? Bem superficial, não uso da gestão, sabe? Bem superficial, com essa coisa. Nossa! Organizava tudo, né? Organizava tudo a partir daí. É incrível, né, quando você começa a conseguir ver isso, né? Porque é quando você consegue trazer a condição da liberdade, que já está dentro, junto com o exercício da consciência, né? Que a gente está aberto para ele, nossa, aconteceu isso, então não vai jogar tudo fora, né? É bonito isso, né? E dialogar com o social desse ponto muda tudo, né? E você vê, né? Sabe, até no que tem que fazer, onde ele pode crescer, onde ele pode ver as potencialidades. Isso vale para tudo, né? Para para a família, para dentro das nossas partes, né? É aquele negócio que o pessoal fala, assim, que às vezes uma pessoa faz um comportamento ruim, maldoso, alguma coisa, né?
aspas, assim, mas que a gente pensa assim, mas ela está atendendo uma necessidade, né, dela, né? Às vezes rouba porque cuidar da família, né? A necessidade é cuidar da família, só que o ato sai como um ato, né, sem consciência, né? Então acho que se aplica essa frase. Consegue ter outras opções de escolha, né? De atender a necessidade dela. E aí precisa O que me vem muito que esse lugar do exercício da liberdade também tem muito a ver com os grupos, né? Assim, eu acho que tem perfil, né? Como é que eu exercito? Estava aqui pensando na gente, assim, ou pessoas que de repente têm um caminho mais, ou seja, acadêmico, né? Como o nosso, ou seja, eu me vejo muito presa no pensar, né? Assim, então, assim, onde é que eu exercito a minha liberdade diante? Como é que eu exercito meu pensar livre? É uma dificuldade, porque ele sempre foi muito cheio de condições. E, né, e aí eu fico pensando que aí a gente vai aprendendo porque geralmente é o meu pensar que interrompe as minhas ações do jeito que elas poderiam ser. E aí, tô lembrando uma coisa de ontem, assim, que do nada aconteceu, que eu estava bem irritada com um monte de coisa, tinha um monte de coisa para fazer, e eu comecei a ficar, e aí eu tinha que analisar umas coisas e dar andamento em umas coisas, eu não conseguia. E aí eu falei, nossa, não, mas porque era a minha cabeça, o meu mental estava muito agitado. E aí você vai entendendo, não, eu tenho recursos, né? Então, aí no meu caso eu peguei, sentei, acalmei, botei respirei, respirei. É o básico. Coloquei lá uma difusão de óleos essenciais, peguei um fone, botei uma música sufi, e fiquei lá, gente, limpou assim. Que coisa maravilhosa. Passei o resto do dia e é muito bom quando você percebe isso, né? Porque senão se eu não fizesse nada, e o meu mental tentou antes, daqui a pouco passa. Vai passar. Aí eu fiz, e aí no final do dia, e aí depois a partir dali, tudo continuou como estava. Aqueles fatores que estavam me desorganizando continuavam ali. Mas eu vi que aí nesse momento é que eu acho que estou falando isso, porque aí eu vi que eu consegui exercer a minha liberdade diante dessa outra parte, que estava acostumada a ficar ali naquela confusão, e que dizia assim, deixa, daqui a pouco vai passar. Uma espécie de preguiça espiritual, Isso, né? A gente tem que se educar, porque não é educado para dizer, me desequilibrei, eu tenho recurso para me equilibrar. Se a gente quiser equilibrar no físico, imediatamente a gente senta, né? Pede ajuda, mas quando é nos campos mais sutis, a gente não tem na cultura normalmente comum, né? Essa ideia de, não, eu só me desequilibrei, eu posso voltar ao meu equilíbrio e eu sou o autoconstrutor de mim, né? É bem legal para a gente botar isso na prática, né? Que pode ser no pensar, no sentir ou no agir. Aí verdadeira aquela coisa, depois que eu levantei, pensei, olha para aquela partezinha ali e fala, deu certo, tá vendo? Eu estou lendo uma palestra esse mês do Stein de condições para acessar o inconsciente interno, né? Então ele fala, tem tudo a ver com o que você falou. Ele fala lá de que a gente precisa cumprir 4 condições para poder se acessar o inconsciente, seja suprassensível e infrassensível, né? Então a primeira é olhar objetivamente para si, na autoobservação e para aquilo que você quer ver, né? Quer dizer, com objetividade, descrever, não misturado, etc. O segundo é aceitar que tudo nesse mundo não é controlável, não é previsível. Olha que coisa, né? Quer dizer, então todo o pensamento científico do controle, da experiência, da variável é completamente contrário a isso. Você então teria que aceitar que ele diz assim, o mundo espiritual inclusive não se repete. Impossível controlar a experiência espiritual como se controla na ciência comum. A terceira condição é você estar presente, a gente chama de presença de espírito. Quer dizer, além de você não controlar, não é uma coisa ziraida, pode ser de qualquer forma. Você tem que estar presente em cima da coisa que flui sem um controle racional. Se permitir observar o fluxo, né? E a quarta condição é... esquecida.
depois de presença de espírito. Ah, é que cada experiência é absolutamente individual, mesmo que todos passem por uma experiência, cada um vai ter uma versão, porque vai dialogar com sua história, né, com quem você é, etc. Agora, você imagine se a gente quiser ir para o mundo espiritual controlando o que vai acontecer, dizendo de antemão. Aí eu entendi um monte de coisa, por exemplo, uma experiência como essa, que a gente não sabe o que vai acontecer, que a gente abre o tema, pode se tornar uma experiência espiritual. Por quê? Como estamos abertos para dialogar com tudo que está à nossa volta, é possível que a gente possa se abrir ao ponto de conceber coisas que são maiores do que o que a gente faz sozinho, juntos, se abrir para uma outra nível da experiência, entendeu? Que é o que a gente faz de vez em quando nas aulas, né? Mas para isso você tem que sair do controle de dizer, hoje eu vou ver isso, 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 isso e aquilo e não posso sair Esse da... exercício é muito difícil. Eu preciso das minhas anotações. Mas é difícil, né, sair. Bom, para mim é difícil sair desse lugar de controle. Eu estava escutando a Valéria falar e eu acho que uma das coisas que eu noto é essa dificuldade de me perceber nesse lugar de que eu vou empurrando, né? Não, tá tudo bem, até chega uma hora e fala, gente, tem alguma coisa errada. E aí é porque não parou, não respirou, não conectou, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Quando a Anu fala que na gestão, né, de pensar que a pessoa está no lugar errado, eu fico lembrando das tantas vezes que eu escutei no trabalho, no escritório, o movimento superficial de que você precisa ter interesse genuíno pelas pessoas. Você precisa, e aí, né, dentro da área de gente, né, de recursos humanos, você trabalha com competências e onde você vai colocar, e perceber né, quem é aquela pessoa, em que lugar ela se encaixa. Mas você percebe que em muitas áreas ainda é muito um texto bonito, né? Na prática, a pessoa não está querendo realmente saber o que você faz bem, onde você deveria estar. Tem que estar imbuído. Tem que estar dentro, né? Imbuído. Aí é uma palavra realmente muito forte para mim, né? E era assim, todo mundo fala, não dá, passa para outra gerência, o pessoal se vira, né? É assim, no mundo corporativo é assim. Você não manda, como eu trabalho no serviço público, você não manda embora. Você passa... Para alguém achar o lugar, né? Para achar, mas aí é uma coisa assim, fazer isso. A não ser que seja, tem uns tipos também que já são, é outra coisa, né? Mas a maioria, assim, maioria mesmo, é as pessoas se encontrarem no fazer, se encontrarem no... E aí você tem que... Mas tem que estar imbuído mesmo, sabe? Não tem que ser uma coisa daqui. Aliás, nada, né? Tudo que é daqui não funciona. Não, aqui funciona se estiver conectado com aqui, sim, né? Claro. Aí já fica só ali, né? Porque não move montanhas, se for só aqui. Aqui não move de jeito nenhum. E aí, quando você não transforma bem, você não consegue levar para fora, né? Eu acho que essa é a diferença, mas a gente faz com a gente consegue fazer com o outro. Mas assim, vou falar uma coisa, é a pessoa imbuída disso. Tem que ser uma escolha. O eu está presente, é uma escolha da pessoa. Ela acredita no que está fazendo. Quando ela acredita realmente, não é uma coisa que a organização... A pessoa, quando está imbuída assim, ela exala, né? Exala. E tudo se reverbera. E tudo... Muda a organização, muda a pessoa. E é muito engraçado. E era uma pessoa, inclusive, assim, que eu tinha relações familiares um pouco distantes, mas tinha. E eu gosto de contar essa história para desmistificar um pouco essa coisa de que servidor público não se demite. Essa pessoa foi demitida. Bem raro Foi isso, demitida. né? É raro, mas existe.
Porque estava inadequada, tipo assim, ao Ela tinha papel. uma dedicação muito exacerbada às questões familiares e não dava conta do serviço da função, acadêmico. Nossa, que exigentíssimo. E o que é impressionante nessa história é que ela se mudou, então, de Ribeirão, adquiriu um outro serviço público longe, afastado, inclusive, da família, e deslanchou. Olha que interessante. É a questão do lugar, né? E do bem e do mal, Gente, né? O que vai ser bom para a pessoa e, né? Nesse caso, ela ser demitida fez bem, né? Porque ela tocou a vida dela para frente. Né? Tocou a vida dela Bacana. para frente de um outro lugar. Eu queria voltar no que você falou um pouquinho, porque eu acho que tem uma coisa, a que você falou assim, é que é ela dizendo assim, que eu tenho dificuldade de olhar esse lugar, né? Às vezes. E assim, a impressão que eu sinto é que essa é uma coisa da época mesmo, contemporânea, que todos nós não fomos ainda, não está na cultura eu me tornar um guardião do meu próprio trabalho, do meu próprio desenvolvimento. A gente ainda não incorporou isso na alma da consciência, acho que até o fim vai ter que se incorporar, que é, para eu sair do pensamento comum, do padrão comum, eu tenho que me colocar essa tarefa. E para isso eu tenho que escolher isso, porque isso não cresce nem cabelo, né? Eu tenho que escolher, passarinho, escolher que eu quero ser o meu autoconstrutor, né? Quer dizer, a presença do espírito. Eu quero fazer essa experiência. E depois de fazer essa experiência, eu tenho que buscar ferramentas para isso. E o Steiner deixou umas ferramentas bem potentes para isso, como, por exemplo, a retrospectiva. Porque se eu faço a retrospectiva, eu sinto que a retrospectiva, de verdade, é um divisor de águas, para a minha vida foi. Se eu habituo a fazer a retrospectiva, eu me acompanho. Meu eu monitora as minhas partes. E aí eu posso fazer escolhas. Entendeu? Diariamente. No pequenininho, mas é o pequenininho que muda o grande, entendeu? É uma força de alavanca, sabe? Você mexe aqui um pouquinho e aquilo faz, move a vida. Então, seriam 3 passos, que é eu tomar consciência que eu sou um espírita, eu querer ordenar a multidão, né? Cuidar da minha multidão, me responsabilizar, esse é o termo correto. Então, eu querer me ver como espírito seria eu pensar cosmicamente sobre mim, assumir plena responsabilidade e começar a gerir. E como qualquer gestor, essa ferramenta. E aí tem várias, né? E a retrospectiva eu acho assim uma coisa, uma dádiva para o século. Porque aí eu vou tendo essa visão de todo dia. Quem é que está precisando mais ajuda? Quem é que está precisando mais de esclarecimento? Quem é que está precisando descansar dentro de mim? Aí a coisa anda. Você falou 3. Espírito. A tomar responsabilidade. E a outra é, se eu chegar a um lugar que eu não dou conta, me render, pedir ajuda, né? A proposta do Stein. E aí ajuda, eu acho que é uma coisa geral, né? Ajuda ao meu amigo, ajuda espiritual, né? Quer dizer, a gente não... Esse processo está disponível para todos nós, para lidar com a sombra e com a multidão, né? E o divisor de águas é, eu sei e não opero isso. Aí eu fico patinando, porque é uma lei. Para eu poder operar isso, eu tenho que me colocar no lugar do gestor interno, né? Seria aquele que começa a querer saber qual é a multidão que está mais ativa, qual é a tribo dessa vez dentro de mim que eu tenho que cuidar, né? Porque a gente tem muitas tribos dentro, né? Da gente mesmo. Faz sentido? Sim, todo sentido, né? E hoje a gente, todo mundo, mesmo que de crenças diferentes que vêm, né, de qualquer prática que você faz, a gente nota que hoje as sombras estão mais, como é que fala? Mais à mostra, né? Demandando mais, mas ao mesmo tempo vem essa polaridade de quanto a gente tem mais recurso também, né? De trabalho, né? Para poder colocar luz, né? Então, quer dizer que não é para a gente trazer essa parte vítima, né? Ou então, ai, nossa, as minhas sombras são inúmeras, eu não dou conta, né? Mas o quanto que a gente pode. Nossa, você falou uma coisa bem interessante,
que se hoje, né, as sombras estão muito mais evidentes, porque até em nome dessa liberdade senso comum, as pessoas não têm mais, né? Então, vai, diz o que quer, né? Abriu a porteira. Abriu a porteira. Lembra que a gente falou, até coloquei depois no nosso grupo, aquela coisa que a gente conversou na última reunião, sobre aquela pessoa que tinha saído, né, como um animal num shopping, lembra? Lembro. Eu descobri, você viu que eu descobri que é um movimento, chama Pet Play. E a pessoa é um fetiche, né? Que a pessoa se coloca no lugar de animal, de um pet. É o desejo da pessoa virar um pet. Então pode ser um gato, pode ser um cachorro. É que a gente começou a falar disso como assim, um exercício de entre aspas, de liberdade que a pessoa tem de ir para um shopping, porque a cena era essa, né? A pessoa vai para um shopping, andando como um cachorro de 4, e alguém puxando ela pela coleira. Com a máscara de animal. Como se fosse uma performance artística, só que não é uma performance artística, é uma performance fetichista. E eles têm todo um raciocínio, assim, aquele artigo fala, inclusive, a questão das máscaras. No entendimento deles, o que é a máscara, né? Então, assim, dizendo que, na verdade, que as pessoas não têm a coragem de fazer isso, então as pessoas se sentem muito melhor quando estão com uma máscara, para poder externalizar aquilo que ela precisa, que ela tem carência. Então, se a pessoa não se sente vista, não se sente acolhida, ela vira um gatinho. Então, enquanto um pet, ela vai receber aquilo que ela não receberia, entende? Assim, não estou muito por dentro da coisa, mas me vem essa coisa. Hoje está muito mais, a gente pode ver mais tudo isso e, graças a Deus, que a gente tem algumas ferramentas para interpretar isso, né, de formas diferentes. A pergunta, eu sinto que você está fazendo, veja se é isso, assim, isso é liberdade? Isso, exatamente. Você deixar a bestialidade que a gente carrega, né? Todos os milênios aí, vivendo ainda na consciência animal, ser livre é expressar todas as nuances da nossa animalidade? Ou ser livre é conseguir trabalhar a nossa animalidade no sentido de fazê-la se desenvolver, né? Mas no mundo materialista tem essa tendência enorme, né? Então, em várias áreas, né? Não só nessa área dos fetiches. É uma coisa de fora para dentro. Então, se você quiser, você entra, né? É como se fosse uma sedução, né? Um trabalho de sedução, né? Seria para conhecer, né? Sim, né? Sim. Eu acho que é uma coisa que é muito Viciosa, né? ou de demonstrativa, de exibicionista também, né? Já está ligada a outras coisas, já é outra coisa. Entendeu? Depende você pode fazer qualquer coisa. Eu entendi o que você falou. Mas se fosse para resolver, não seria Seria dessa dessa forma. forma. Seria amparada, né? Como se faz muitos trabalhos terapêuticos, você mas ter talvez ela acesso às quisesse suas cair através fantasias. disso, ela caísse nessa coisa. Não é desse jeito. Você entendeu? Não é desse jeito. Vou fazer do outro jeito. Mas não é isso. Pode até ser que dentro desse movimento apareça alguém que receba que perceba dessa maneira. Mas até agora ele cresce num outro movimento, no outro de marcar apresentações e saídas comuns. Criou-se um movimento, que é isso que eu não sabia. Quando a gente falou, eu achava que era uma coisa meio performance artística, mas não é um movimento. E aí você começa a ver como todos os conceitos que podem ser um conceito de luz viram um conceito de tomado pelas sombras. A liberdade no caso, né? Aristóteles, tudo posso. É bom, é útil. Verdadeiro, né? É verdadeiro? Essas perguntas também, né? É bom, é útil, é verdadeiro. Ajuda o outro? É uma outra pergunta. Ajuda a mim também, o meu desenvolvimento. Ajuda o outro? Eu acho que isso tem a ver com um projeto bem forte das sombras para a alma da consciência. Lembra aquele sonho que eu via o pessoal falando? Temos que mudar o conceito da liberdade. O pessoal bem mais retardatário, né? E eles diziam, o novo conceito de liberdade que vamos implantar, que é isso que você está contando, é cada um botar a bestialidade para fora. Que louco isso, não, gente? Como se a liberdade não seria você expressar o seu ser real, sua essência,
mas expressar o seu ser animal. É mais primitivo, é só a direção, né? Do uso da liberdade. E como se a gente fosse animal, de verdade, a gente estaria sendo livre, expressando todas as nuances do nosso ser animal, mas a gente é um ser espiritual que habita um corpo animal, então o animal está a serviço do espiritual, né? Os coletivos, o social, a cultura, a Os história. desafios da época, né? Me vem muito também com essa analogia, com essas duas palavras que a gente trabalha, que é evolução e revolução, né? Me vem assim que a revolução é essa coisa assim, tipo de botar a coisa para destruir ou para... No horizontal. Exatamente. E a evolução seria a partir de uma coisa criar outra, né? Então acho que a nossa sociedade ou a nossa cultura carece de formas de evoluir, né? De como trabalhar alguma coisa que está no desconforto, na desarmonia, e como dali eu posso dar um passo para criar e fazer diferente e melhor, para cima, né? E não destruir ou fazer aquilo de qualquer jeito, né? Só para mexer. Assim, eu me lembrei do começo de tudo, né? Que é assim, a sombra se criou a partir do afastamento sacrificial de seres evoluídos da luz. Então, ela só vai ser resolvida se houver um sacro ofício consciente da escuridão. Entendeu? Quer dizer, eu voltar para a luz sacrificiando a todos esses comportamentos viciosos sacro-oficiando, né? Por compreender que eles me aprisionam. Aí eu, fazendo esse movimento, eu refaço o caminho na direção da luz, né? Eu me aproximo de novo dela. E aí ainda eu permito a esses seres que criaram a escuridão se redimirem, né, dentro de mim. Eu acho que tem muito a ver com esse conceito que a gente mexe fala, né? Que a gente fala aqui tá dentro, né? Sobre quando eu venho com um plano, né? Que tem uma história. E normalmente as pessoas elas estão aqui e não compreendem que elas têm uma história, que fizeram uma escolha. E aí tudo que surge, né? Não compreende, não aceita e então quer fazer do jeito que quer fazer, já que, né, a gente tem amigos que tiveram condições assim desafiadoras, né, na infância, e eu me lembro de falar, não, se a vida é isso, então não quero. E aí foi para a vida, para beber, para drogas, para tudo, porque... E até procurou, não, eu fui para a igreja X, para a igreja Y, para não sei aonde. A única coisa que eu escuto é que eu preciso ser, como é que era? Ele tinha que ser convertido, tinha que ser... E aí ele desistiu de qualquer caminho mais evolutivo porque ele não tinha salvação. E aí eu acho que essa consciência do antes, né, ajuda muito, né, de compreender por que eu tô aqui e esse é o desafio que eu vim viver e eu preciso procurar as ferramentas que eu trouxe para viver. E aí quando eu não tenho ferramenta, não tenho essa visão, eu vou fazer o quê? Eu me lembro uma pessoa muito próxima, assim, muito, muito próxima. A gente, sei lá, tinha 15 anos e alguém veio falar para mim sobre o que era. Era um conceito de hipnose, uma tia que trouxe um negócio que eu nunca tinha escutado, uma escada e evolução, e cada vez você vem. E isso era muito novidade para mim, né? E aí eu achei tudo muito fantástico, eu conversei com esse amigo do lado. Aí ele virou e falou assim, quer dizer que se eu não fizer nada, eu vou voltar sempre desse jeito. Eu falei, acho que sim, então tá bom. Assim tá bom pra mim. A vida assim também tá boa, então eu não preciso fazer nada. Muito. E aí esse era o conceito dele. Assim. Tá bom, existe, mas não que eu acho que ele realmente acreditou nisso, mas a resposta dele foi essa. Falou, se eu não fizer nada, não vai nem piorar nem melhorar? Não. Então tá bom, minha vida tá boa assim. Então eu posso voltar aqui. Esqueceu só do que nada é eterno. Nada é eterno. Aí aquela coisa que a Maria Lúcia falou do controle, né? Ele acha que não vai acontecer.
atrás desse pensamento, tem um controle, nada vai acontecer para mim. Esqueceu do movimento. Como se fosse possível. Tem o controle dos fatos, então tá tudo bem. Isso é bem o controle também. E me ocorreu também, sabe o quê? Que isso mostra e denuncia que os grupos, as instituições que têm a responsabilidade de fazer chegar as ideias transformadoras também falidas, hein, gente? Porque você falou que essa pessoa procurou em vários lugares, né? Diferentes vertentes, inclusive. Que loucura isso, não, gente? Isso é sério, né? Quer dizer, porque tem na Terra exatamente os depositários dessas saídas. Ele tentou né? mesmo. Eu me lembro, assim, muito Chocante. fortemente. Não quero isso pra mim, então ele foi negrejado. E no fundo tinha, acho que tem um princípio de liberdade que fez com que ele nem conseguisse ficar nesses lugares, né? Assim, que não está visto totalmente, mas que não faz com que ele imediatamente se dobre a primeira conversão, né? Ninguém dialogou com a experiência dele, né? Se não. dialogasse, que esses seres que não se encaixam no que já está, geralmente são seres que já são até mais desenvolvidos. Isso. Aí não Curioso. encontra o diálogo, fica solto, né? Mas Nesse às caso- vezes tinha a responsabilidade até de ajudar a desenvolver algo novo. Então, nesse caso específico, que foi curioso, porque assim, muitos podiam, né? Então, assim, me perdi dali e nunca mais mexer, né? Ele não. Ele, nesse momento lá com os 20, 22, ele falou, então não quero mais saber. Aí fez tudo de errado que tinha direito. Tudo. Aí passou uns 10 anos. Ele começou a estranhar tudo. Aí foi fazer mindfulness, foi fazer sei lá o quê. Aí começou a dar palestra sobre todos os desvios que ele teve. Nossa, Era uma pessoa mais avançada, que já não cabia nas caixinhas, né? Isso, é. E aí começou a trabalhar de um outro lugar, assim. Que legal. Mudar, assim, a vida. Mas demorou lá uns 10 anos de... Mas foi o aprendizado, ele não Sim, encontrou o sim. aprendizado do comum, né? Não é muito, né? É muito, 10 anos, né? Não é? Para esse salto não é muito, Eu não. acho que foi. Vai mais uns 5 minutinhos. É isso, só porque a gente combinou de não alongar demais. Então estamos aprendendo para quem vai ouvir. A fazer algo que as pessoas possam ouvir, realmente, assim, numa hora que tá tomando um café em casa, que possa ouvir essa conversa, né? E eu estava pensando que a gente falando disso da liberdade, como, né, a condição para a gente entender que as sombras são o pré-acerto no caminho da integração disso, né? E que não há mal nenhum delas existirem. Sim. A questão é o que eu faço com elas. Né? Por isso que assim, a gente precisava passar por essa discussão, por essa conversa, para poder entrar na coisa, o que a gente faz com elas, né? Porque a gente viu que o nosso senso comum está muito prisioneiro, né? O senso comum está muito prisioneiro dessa ideia de a sombra é ruim, né? O que eu manifesto de sombra, de defeito, entre aspas, é ruim, eu tenho que esconder. Ou tenho que esconder, ou tenho, né? Tenho que esconder, porque não existir não vai acontecer. E estava pensando que quando a pessoa toma consciência disso, ou, né, vai no caminho para, é que dá um pouco de trabalho, né? Assim, porque você tem que eu vi essa semana uma pessoa que tem todo um trabalho de terapias alternativas, tudo. Aí se viu diante de uma situação que entendeu que alguma coisa estava ali por trás, mas aí você fala assim, mas então, seria legal agora você fazer isso, né? Assim, umas sugestões, né? Mergulha fundo nisso, aconteceu, você sabe que não foi uma manifestação física, que a pessoa sabia que não era do físico. Então, seria legal você tirar um tempo, né, para analisar isso. Em 2028. Aí eu falei assim, será que não dá para ser um pouquinho antes? Porque, Ou assim, seja, não entendeu, né? Que é uma porque, manifestação da sombra. Tem que ser um pedido, né? senão é aquilo, né? Vai voltar e a gente está diante disso. Mas no fundo é isso. A pessoa está envolvida em um monte de dinâmicas e o exercício da escolha nem sempre alimenta né, essa liberdade que a gente carrega, né? Não é uma coisa simples. Só para, acho que, eu sei que a gente está querendo concluir, mas acho que daí também traz uma reflexão até de saber o que está acontecendo, porque quando a gente olha muito para fora, como o mundo hoje está, né? A gente está totalmente voltado para fora, as sombras como que também aparecem mais, né? Então fica aí também um paralelo, né? Quanto mais
mais eu vou para fora, mais a minha sombra aparece. Então, E mais eu tenho que trabalhar. e mais eu tenho que trabalhar. Quer dizer que, né, se a sombra apareceu, não é pra gente ficar temeroso. Congelado. Então assim, trazer um movimento de volta lentamente para dentro, né, para poder estar cuidando dela. Também porque é natural, né? Cada expansão que eu faço, vamos imaginar que eu viver num lugarzinho desse tamanho, minha sombra, não que ela não exista, mas a sombra que vai aparecer tem a ver com esse lugarzinho. Se eu abro o círculo, outras sombras entram. Se eu abro mais, outras sombras entram, né? E é impossível expandir a consciência sem ter que lidar com sombras. Porque cada expansão que você faz movimenta no seu acervo, né, interno de memórias, coisas que se chocam com aquela expansão. E esse é um movimento de crescimento. E o que não é correto é eu expandir e não tratar o que aflora. Porque senão eu estou agregando a minha expansão dor. Se eu não trato a cada momento, né? E se é a cada momento, não acumula tanto. Quer dizer, cada expansão que eu faço movimenta memórias do passado que estão ligadas de alguma forma com aquele tema, né? E é uma bênção. É quase como se fosse assim, o presente da expansão. Então, o que vai consolidar a expansão é eu lidar com a sombra que aflorou ali, né? Ou seja, a sombra vai aparecer de qualquer forma. E é Seja para fora ou ela é seja bem-vinda, no caminho. porque ela é, por exemplo, tudo que a gente já traz de luz é sombra que a gente já trabalhou em outras vidas. A condição de a gente evoluir nessa é a gente olhar e dizer, oba, tá surgindo uma coisa nova aqui para eu cuidar, buscar ferramentas. E sem o fantasma do controle, né? Já que você vai resolver todas ao mesmo tempo e que vai resolver aquela definitivamente. Com certeza, né? Isso. Você só tem que botar no seu rol de coisas a olhar, né? É um outro clichê, mas que também sempre eu fico pensando, né? Para além do clichê, você não vai resolver tudo, mas que isso não seja um impedimento para olhar mais uma vez, né? Olhar o que pode ser olhado, né? Porque na próxima vez, quando a gente começar a falar sobre a luz, que você falou que vai falar, vai trazer também. Também, mas eu acho que ainda tem um antes da luz, que é o que você falou, né? Quer dizer, compreendemos o que é a sombra. Agora, o que a gente faz com ela? É o capítulo da próxima vez, vocês aguardem.